Na quaresma, não faça jejum de chocolate, faça jejum de fofoca, faça jejum de falar da vida alheia, faça jejum de grosserias. Salve, salve, irmãos e irmãs. Vocês estão no canal Catholic Chulo. No vídeo passado eu tentei explicar o que é quaresma, qual o sentido dela. Como nós vimos, a quaresma é um tempo, é um período em que nos preparamos para a Páscoa. Agora eu vou tentar dar uma explicação mais detalhada sobre aqueles comportamentos que nós vimos no vídeo anterior. A quaresma, portanto, nós vimos que não é um período durante aqueles 40 dias a pessoa mudar. Nesses 40 dias eu sou uma pessoa melhor. Ufa, não vejo a hora de acabar para voltar a ser uma pessoa pior. Não. A ideia é que nestes 40 dias a pessoa, ela de fato mude. Se você teve o ano inteiro, a sua vida inteira, na verdade, e você não mudou, você não se preocupou em mudar, você simplesmente viveu. Então a quaresma é um tempo propício para você tentar mudar, para você procurar essa mudança, esse retorno, essa conversão. Outra coisa que a gente consegue perceber é uma tradição que é passada ainda é reflexo das famílias de antigamente, que eram muito mais religiosas, que tinham a presença da vida religiosa, da vida cristã católica muito mais forte. A gente percebe que essas pessoas receberam um pouco dessa tradição, porém não entendem, não compreendem o real sentido dela. E aí acaba se tornando algo meio parecido com uma superstição. Por exemplo, o cara que diz que na quaresma ele não bebe, porque na quaresma não pode beber, como se você bebesse aconteceria alguma coisa grave, alguma coisa do tipo. O mano que durante a quaresma ele diz que ele não vai trair a mulher dele, ou ele não vai furtar nada. Não, na quaresma não pode furtar, porque é quaresma. Não, irmão, isso é um tipo de superstição que acaba se relacionando à quaresma. Isso não tem nada a ver. Isso não existe. As pessoas têm que entender então que a quaresma é um período de preparação e por conta disso, a pessoa procurando se adequar mais à vida de Cristo, ela pretende deixar de cometer certos erros ou ter certas práticas que ela sabe que são erradas. Então não tem nada a ver com um período mágico, místico, que se a pessoa fizer alguma coisa errada naquele período, vai acontecer alguma coisa. O porquê então do jejum e da penitência dentro do período quaresmal? Porque que na quaresma os católicos fazem jejuns e penitências. O que seria o jejum? Literalmente o jejum é deixar de se alimentar, deixar de comer algo, ficar sem comer, ou seja, você literalmente se privar de alimentos durante um período. Aí o jejum vai ser determinado pela igreja ou por você. A igreja ela nos sugere 2 jejuns obrigatórios, o jejum da sexta-feira da paixão, o jejum da quarta-feira de cinzas. Tem alguns outros jejuns específicos, mas basicamente é isso. O que é a penitência? A penitência é o ato de você se privar de alguma coisa. Na verdade, existem diversos tipos de penitência. Então, desde penitências corporais, por exemplo, na história da igreja, vários santos utilizavam como instrumentos de penitência dormir não numa cama com colchão, mas sim no chão, ou sobre tábuas e uma pedra como travesseiro. Então, penitência tem esse sentido de privação. E o que seria a penitência quaresmal, normalmente praticada pelo cristão católico? É você se privar, você se abster de alguma coisa. Então, por exemplo, uma penitência seria eu deixar de utilizar o celular, as redes sociais e formas de comunicação virtual. Então, você ficar sem Facebook, você ficar sem WhatsApp, você ficar sem toda hora verificar como está o seu status, se tem mensagens para você. Isso pode se tornar uma penitência, algo difícil de se fazer e que você está se privando daquilo. Por exemplo, a penitência pode ser deixar de comer chocolate durante a quaresma. Então, é uma penitência que você está fazendo durante a quaresma. O chocolate não é necessário para a sobrevivência, você não precisa de chocolate para viver, e aí você se priva daquele alimento por um período. O jejum seria durante, por exemplo, um dia, você não comer. Qual o sentido do jejum? Para que serve? Por que o católico faz jejum? São vários os motivos que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, Cristo fez jejum. Jesus Cristo jejuou. Jesus Cristo, para o cristão, ele deve ser
o modelo por excelência. Sei lá, o mano que faz aí direito, ele tem um advogado muito bem sucedido e muito bem destacado na profissão e que ele o tem como modelo. Ora, o cristão ele tem Jesus Cristo como modelo. Jesus Cristo é o máximo modelo para o cristão. E Jesus Cristo jejuou. Se Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o Deus encarnado, o Deus feito homem, se refugiou em um deserto e jejuou para se preparar para algo maior, no caso, o início da sua vida pública, quem é você? Quem sou eu? Um reles comedor de feijão para não fazer jejuns ou para achar que não precisa fazer jejuns. Então, o primeiro motivo é o exemplo de Cristo. Segundo motivo pelo qual jejuamos, porque o próprio Senhor também recomenda que se faça jejum. Então, ele mostra que o jejum é uma prática importante para o cristão. Importante, inclusive, para que você esteja mais apto a receber as graças divinas ou para que você esteja mais preparado para realizar certas ações ou atividades, tanto materiais quanto espirituais. Então Jesus Cristo ele recomenda o jejum. Há uma passagem inclusive que diz que certos espíritos malignos eles são expulsos apenas mediante a oração e o jejum. Ou seja, há que jejuar para conseguir obter essa força e essa graça necessária para expulsar certos espíritos malignos. Terceiro motivo, o jejum é uma prática milenar, desde o tempo anterior a Nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o jejum ele já é prescrito e, portanto, já se mostra como algo agradável a Deus. Quarto motivo, o jejum ele indica amor. Como assim? O jejum ele é um tipo de sacrifício. Você está se privando de comer, você está fazendo algo contra o seu instinto. A vontade natural é comer a toda hora, né? A gente come por necessidade, mas se deixar a gente come até explodir, a gente come a todo momento. Tô triste, como. Tô feliz, como. Enfim. Então o jejum, ele indica um sacrifício. Você vai deixar de se alimentar, você vai deixar de comer por algo maior. No caso, é uma espécie de sacrifício a Deus. Então você oferece o seu jejum a Deus. Olha, Senhor, eu estou deixando de me alimentar por amor a vós. Se isso não estiver fazendo sentido para você, a gente pode fazer um paralelo entre o amor de mãe. Quantos sacrifícios um pai e uma mãe, que realmente agem como um pai e uma mãe, eles fazem por seus filhos. Então eles deixam muitas vezes de fazer coisas que seriam boas para ele por amor ao filho. E isso mostra o amor de um pai e de uma mãe pelo filho. Ele se priva de certas coisas por amor ao filho. Ora, assim também funciona o jejum. O jejum é como se fosse uma prova de amor a Deus. Então, quando jejuamos, nós queremos oferecer esse tipo de sacrifício de privação a Deus. É óbvio, esse sacrifício, se é a Deus, o jejum ele interessa somente a Deus, entre você e Deus. Tanto é que o próprio Senhor nos alerta sobre o fariseu que jejua e deixa isso transparecer na sua face para que todo mundo veja que ele está jejuando. Então a ideia do jejum não é essa. Não é, pessoal, tô jejuando, hein? Não sei não que eu tô jejuando. Não, a ideia do jejum é que você jejue para Deus, é uma prova de amor a Deus. Por fim, o jejum também ele é uma prática salutar para o corpo e para a mente, além, obviamente, para o espírito. Como assim? O jejum ele ajuda você a ter um controle da mente sobre o corpo. Ele funciona como um exercício de autocontrole. Quando você passa a jejuar, você automaticamente começa a controlar, a domar os seus impulsos, os seus instintos. E isso vai ser útil, obviamente, contra o pecado. Quantas pessoas têm o hábito de dizer: ah, eu sou assim, vem na cabeça eu já falo, depois eu vi que eu ofendi a pessoa, que eu falei alguma bobagem. Ou então pior, certas práticas que são erradas, que são pecados, que são crimes às vezes, e a pessoa fala: eu agi por impulso, eu não consigo me controlar, quando eu vi eu já tinha feito. Pois bem, o jejum ele serve como um remédio que vai prevenir esse tipo de situação. Quando você começa a ter o hábito de fazer jejuns, você começa a ter essa força, essa prática de domar os seus maus instintos. E obviamente que, como disse no ponto anterior, se isso é uma prática que demonstra amor a Deus, você também vai estar recebendo as graças necessárias para conseguir perseverar no jejum. Quanto mais alguém adquire a prática do jejum, mais o Senhor vai lhe enviar graças necessárias para manter essa prática, para perseverar nessa prática. E fechando com a afirmação do início do vídeo. Na quaresma, não faça jejum de chocolate, não faça jejum de alimento, ou de bebida, ou de isso ou de aquilo. Faça jejum de fofoca, faça jejum de palavras
ofensivas, faça jejum de falar da vida alheia, faça o jejum de grosserias. Amigão, isso aí não é jejum. O jejum, ele se refere a coisas lícitas. Então o jejum é para você se abster de fazer uso ou de praticar coisas que são lícitas, coisas normais, coisas que são boas. Essa história aí de jejum, de fofoca, de palavras grosseiras e ofensivas, isso aí não é jejum. Por que não é jejum? Porque isso é errado sempre. Isso não existe. Então não é na quaresma, faça jejum disso e o restante do ano você pode fazer tudo isso. Não, irmão. O jejum é para que você simplesmente se abstenha de coisas lícitas. Coisas erradas, o pecado, você evitar o pecado não é jejum. Como cristão, você tem que evitar o pecado durante todo o ano, durante a sua vida cristã. Durante este período eu não vou pecar. Isso não existe. Você deve lutar contra o pecado sempre. Eu disse que ia falar sobre o Domingo de Ramos e a Quarta-feira de Cinzas, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu vou deixar aí para um terceiro vídeo. Então eu encerro aqui. Peço que você se inscreva aí no nosso canal, dê um like aí no nosso vídeo, curta, compartilhe, assista, dê uma força aí para nós. E é isso, irmãos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.